Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cultivo com Amor. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Pereira e o vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o transplante aqui dessa Dionísio, tá? São 4 mudinhas que eu tenho aqui e a gente vai estar transplantando elas para um vaso maior aqui, porque eu quero colocar todas no mesmo vaso. E algumas diquinhas de cultivo para vocês, tá? Pessoal, a Dionísio, ela é uma planta, ou seja, uma suculenta, né, da família das equivérias. Ela é de porte pequeno, tá? Não é uma suculenta grande. E também ela gosta, né, de bastante claridade e um pouco de luz solar, tá? As minhas aqui são cultivadas embaixo do sombrite 50% e é também uma suculenta que gosta de rega, tá? Ela não gosta de ficar totalmente seca. Então você notou que o substrato dela está já um pouco seco, né? Já secou aí, você faz a rega novamente, tá? Mas sempre com esse cuidado, deixando com que o substrato fique seco, tá certo? Aí depois sim você faz a rega, tá? Porque tem pessoas que deixam, né, o substrato totalmente seco, aí 5 dias, né, depois que ele tá seco, ou até 10 dias. Aí o que que vai acontecer? As folhas de baixo vão começarem a murchar, porque aí a planta está necessitando de água, né, e ela vai começar a se sustentar dela mesma, tá? Então começa a absorver a água das folhas de baixo para se manter viva, tá? Então, para a gente não ter tanta perca das folhas de baixo com rapidez, a gente tem que ter esse cuidado de rega. E quando ela é mais assim cultivada na sombra, vou ver se dá para vocês verem. Ó, ela fica com um esverdeado, meio acinzentado, né? Com as manchinhas meia roxinhas e não tão roxa, né? Quando ela é cultivada ao sol, ela já fica com a coloração mais pro lado do roxo, né? Mais manchadinha e um pouco também pro lado de um verde musgo, uma coisa assim, tá? Ela é uma suculenta muito linda. Eu tenho essas duas menores aqui, né? Que eu peguei elas no caminhão, comprei elas no caminhão. Então elas ainda estão aqui no substrato que elas vieram, né? E eu vou tirar esse substrato delas, tá? Essas outras aqui eu já tenho há mais tempo, né? Eu já fiz a troca do substrato, mas porém a gente vai estar replantando elas aqui. Então, para esse replante, pessoal, eu sempre faço a drenagem do vaso com carvão triturado, tá? Isso aqui é muito importante para ajudar aí a drenagem da planta. Então, coloco bastante aqui, uma quantidade razoável, a poeirinha sobe mesmo. Não tem como, né? O carvão está seco. E aí sim a gente vai estar colocando aqui o substrato. Esse que eu preparo aqui mesmo, já no canal, tem um vídeo aí. É maravilhoso esse substrato, pessoal. Tem uma drenagem muito boa mesmo. Depois que eu aderi a palha do arroz carbonizada, gente, o resultado melhorou significativamente, tá? Muito bom mesmo. Então, para essa aqui, que ela já tá com a troca do substrato, eu só vou fazer mesmo a retirada. E ela já está muito sequinha. Ó, ela tá com pouca umidade embaixo. Tanto é que ela já tá com a folhinha aqui, ó, embaixo murcha, né? Então, isso aqui é falta de rega. Vou colocá-la aqui no cantinho aqui, faço um buraquinho aqui. Vou colocá-la. E vou vir com as outras. Essa aqui também, né? Eu já fiz a troca do substrato dela há algum tempo atrás. Gente, a propagação da Dionísio, ela também é feita por folha, tá? Demora muito, mas a gente consegue fazer mudinhas
dela por folha, tá? Ou também pela decapitação, né? Ou seja, pela poda. Mas as folhinhas dela brota também, tá? Então eu tento aqui não machucar as raízes, né? Para que ela não tenha problema. É somente o transplante. Ficou muito alto aqui, tem que tirar mais um pouquinho aqui. Isso, agora deu certo. Passar um pouco de substrato para cá, porque depois eu quero finalizar aqui, né, com carvão triturado. E nesse vaso aqui eu vou colocar algumas pedrinhas também. Como essa aqui eu ainda não fiz a troca do substrato dela, então a gente vai estar retirando esse substrato, né? Porque eu não quero que fique com esse substrato que veio nela. Então a gente vai estar tirando esse substrato. Não vou cortar as raízes dela, tá, pessoal? Vou colocar ela assim mesmo, com as raizinhas. Tento não quebrar tanto, né? Nem machucá-las. E vou colocá-la aqui. Sempre a gente dá uma observadinha, se tiver alguma folhinha seca, tá? Na Dionísia a gente retira, como nas outras suculentas, né? Porque a folha seca, ela é propícia a trazer fungos, né? A dar fungos aí nas nossas plantas. Então a gente sempre tem que estar tendo esse cuidado, né? E tá tirando. Essa outra que tá com menos folhinha ali é porque eu tinha tirado umas folhinhas delas quando eu replantei para colocar no berçário. E já estão começando a brotar. Vou centralizar ela aqui também, fazer um buraquinho no substrato. Vou colocá-la aqui. Algum substrato que ficar na folhinha, na rega, né, a gente lava ele e sai. Pronto, pessoal. Aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui um pouco do carvão triturado para poder fazer aqui uma forragem, né? Para poder ajudar aí a espantar insetos, fungos, né? Previne fungos também. Não que a planta não vai dar o fungo, né? E às vezes algum inseto, mas já ajuda e previne, né? Vai estar diminuindo aí bastante. Agora eu vou finalizar esse vaso, que não é costume meu, mas esse eu vou fazer. Vou colocar umas pedrinhas de rio, tá? Vou estar decorando ele aqui com as pedrinhas de rio. Pra ficar bonitinho aqui o nosso vasinho das Dionísias, né? Evita também na hora da rega espirrar, né, o substrato. E vai dar um charminho a mais aqui no nosso arranjinho aqui, né, no nosso vaso. Não vou colocar muito perto da planta para não atrapalhar aí o desenvolvimento dela, né, algum brotinho que ela possa vir a soltar. Tá bem. Então, pessoal, sempre lembre da diquinha, regar quando o substrato estiver seco, né, totalmente seco. Dionísio é uma planta, uma suculenta da família das echevérias, né, equevérias. Olha isso, que coisa linda. Ficou muito bonito, né? Então, pessoal, a diquinha é essa, ofereça luz, né, bastante claridade para sua planta. Ofereça a ela regas, sempre que o seu substrato estiver seco, um bom substrato, uma boa drenagem, tá? Ela pode tomar aí de 4 horas a 6 horas de sol por dia, porém um sol filtrado, né? Que eu tenho aqui no meu cultivo, embaixo do sombrio de 50%. Então a diquinha de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para ajudar aqui o crescimento do canal. E o mais, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Sejam felizes e abençoados. Tchau!